Fala, meu querido aluno, retornaremos para mais esse bloco de Direito Constitucional para tratarmos de liberdade, certo? Na aula, no final do bloco anterior, nós falamos que iremos tratar de liberdade de manifestação do pensamento, positivado no artigo 5º, inciso 4º, liberdade de crença, de culto, no inciso 5º e 6º, certo? Liberdade de atividade artística, científica e intelectual, artigo 5º, inciso 9º, liberdade de informação, lá no artigo 5º, inciso 14 e no inciso 33, artigo 5º, artigo 5º, inciso 8º, né, perdão, 13, tô ficando doido, olha só. Liberdade de locomoção, do artigo 5º, inciso 15, lá do liberdade de reunião, artigo 5º, inciso 16, liberdade de associação, do artigo 5º, inciso 17 e 21. Tranquilos? E aí nós vamos dar continuidade e andamento para os direitos de liberdade. Liberdade de manifestação do pensamento e direito de resposta. Isso aqui tem uma tarefinha de casa que eu sempre passo para meus alunos e que quero muito que vocês entendam sobre aqui, tá ok? Artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Marcos, vamos entender e interpretar o que diz esse inciso? É livre a manifestação do pensamento. O que é manifestação do pensamento? Primeiro que isso aqui deriva do princípio do pluralismo político. Pluralismo político. Ou seja, posso falar, posso pensar, posso me expressar da forma que eu quiser, respeitando os limites legais, certo? Porque tudo tem um limite. Ah, Marcos, você está tendo censura no Brasil. Turma, tudo tem um limite. Você pode falar tudo. Mas, lembre-se, primeiro, que é vedado o anonimato. O que é vedado o anonimato? Eu posso falar tudo. Só não posso me excusar, só não posso me esconder atrás de um computador, atrás de um perfil falso, através de notícias e informações inverdades, inverossímeis, certo? Então, o que é isso? Posso falar tudo. E por que não pode ser anonimato? Porque o anonimato, ele impede a responsabilização daquele cometido. Então eu posso falar tudo, só que eu tenho que ter cuidado. De o quê? Porque eu posso atingir outras pessoas, e além de atingir outras pessoas, eu não posso ficar no anonimato. Porque lembre-se que o anonimato impede a responsabilização. Esse princípio deriva do princípio do pluralismo político. Artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse aqui eu quero que vocês vão até o YouTube e coloquem lá como pesquisa de vocês. Direito de resposta. Coloca TV Globo. Vocês vão perceber que no caso de 1992, governador do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, ingressou com direito de resposta para que a Rede Globo se retratasse. Então, o apresentador da TV Globo naquela época era Cid Moreira, e o Cid Moreira, no horário, do mesmo veículo utilizado para difamá-lo, ele teve que fazer essa retratação. Coloquem lá que vocês vão ver lá a própria Rede Globo lá, Rede Globo de televisão, uma rede manipuladora, tendenciosa, que utiliza de dinheiro público, ela utilizando disso para o direito de resposta. E a gente vê direito de resposta utilizável também nessas debates, né? Debates presidenciáveis, debates de governadores, e a gente fala, eu quero meu direito de resposta, tá? É só para que vocês compreendam. Então, o direito de resposta, ele é proporcional ao agravo. Se eu utilizei o Facebook para falar mal do professor ou para falar mal de determinado aluno, ele é proporcional. Eu vou utilizar o Facebook também para um veículo de retratação. Dos mesmos termos, dos mesmos moldes. E a indenização, aí a gente já fala da responsabilidade civil, ela pode ser tanto material, moral ou imagem. Então imagina só, tem um grupo lá de WhatsApp do meu trabalho onde as pessoas falam mal de mim. E você tem um infiltrado celular e aí você descobre, pega os prints dessa conversa. Você vai enjuizar com direito de resposta, né, proporcional do mesmo veículo essas pessoas que falaram mal de você, se assim concedido, se assim deferido, vão se retratarem com vocês, e além disso vocês podem pedir um caso de danos morais aí, se assim o juiz compreender. Tranquilos? Entenderam como é que funciona o direito de resposta? Tarefinha de casa, eu coloco o direito de resposta lá no YouTube da Rede Globo.
Coloquei aqui, né? A vedação tem por finalidade evitar manifestações abusivas e pensamentos de assegurar o direito de resposta. Portanto, a liberdade de expressão é exercida como ônus para o manifestante que deverá se identificar e assumir a sua autoria. Lembra lá em 2013 que os Black Blocs, eles tampavam seus rostos, iam para as manifestações com o intuito de depredar patrimônio público, depredar patrimônio particular, privado, e aí não tinha como nós responsabilizarmos essas pessoas, tá? Porque eles estavam no anonimato. Então, anonimato impede a responsabilidade. O direito de resposta é proporcional agravo, é gratuito, lembra disso? Ou seja, o direito de resposta vai ser implementado nas mesmas condições que se deu o agravo, com o mesmo destaque que a publicidade, periodicidade e a dimensão da matéria que o ensejou. Direito de resposta é tutelado pela Lei 13.188 de 2015. Ficou claro essa explicação do que é o direito de resposta, como que trata, de como que é feito? Tá? Tranquilos? Espero que tenha compreendido, é extremamente importante, né? Marcos, censura no Brasil é permissível? Nós não podemos ter censura no Brasil em hipótese alguma, tá? Eu vou chegar ainda lá. Marcha da maconha, para os maconheiros aí, ó, evento de manifestação no sentido de descriminalização da marcha da maconha. Ou seja, a marcha da maconha, ela é constitucional. Só não pode haver na marcha da maconha a presença de crianças, adolescentes e o consumo das drogas ilícitas naquele local, certo? Não sei se acontece isso, hein? Lá no Congo, talvez. Foi considerado um movimento legítimo pelo STF com base nos direitos fundamentais da livre manifestação do pensamento, que a gente leu agora, direito de reunião, que eu vou tratar agora um pouco com vocês, assegurado inclusive o direito das minorias, tá? Ação de preceito fundamental de número 187. Tranquilos? Então, marcha da maconha caiu na sua prova, é legal, é válido, o STF concretizou de acordo com esses incisos aqui. No julgado, os ministros fizeram a ressalva de que não seria permitida a participação de crianças, nem de adolescente, né, e nem a utilização de drogas. Os direitos à informação, à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites na legislação infraconstitucional, abaixo da condição, nas garantias constitucionais essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana. Falei para vocês, posso falar tudo, só não posso ofender outra pessoa. Ah, eu acho... Vamos pegar o caso Monark, tá? É um caso que teve em publicidade e que houve um teor bastante abrangido ali de discussões, tanto da parte jurídica quanto da parte da população. O Monark, apresentador de um grande canal do YouTube, né, do Flow lá, era um dos donos do Flow, ele expressou a seguinte, abre aspas, né, eu acho que deveria ter um partido nazista no Brasil, fecha aspas. Essa expressão dele, ela tem que ter um limite e encontra esse limite. Marcos, por quê? Mas é liberdade de expressão, é censura. Não, porque isso fere o direito de outras pessoas, fere uma classe judeia, certo? Judia, né? Que tem ali aquelas condições daquelas pessoas que sofreram no passado por conta disso. Então eu não posso sair falando o que eu quero. E outra, a vedação ao anonimato e a responsabilização, tá ok? O STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, na terceira turma, julgado 2018. Portanto, é vedado os chamados discursos de ódio, hate speak, ok? Então, sair falando a maldade aí, não pode, tá? Ah, eu acho que o presidente que ganhou lá do Congo tinha que... Parará, parará. Discurso de ódio, isso é vedado, portanto, é uma conduta criminosa. Criminosa, ok? O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito da incitação ao racismo, dado que o direito individual não pode constituir em salvaguarda condutas ilícitas, como sucede os delitos contra a honra. É o que eu falei para vocês, é exemplo do caso Monark, certo? A classificação indicativa dos diversões públicas e programas de rádio e TV de competência da União tem natureza meramente identificativa, não poder ser confundida com licença prévia. Então, Marcos, vou pegar dois casos aqui para que vocês compreendam melhor. Quando vai passar um filme na televisão, aparece lá, ó, classificação indicativa, não recomendado para menores de 14 anos. Tudo bem, mas se eu sou um pai de um adolescente de 13 anos, eu posso proibi-lo de assistir? Se eu falar assim, eu quero que meu filho assista. Tudo bem, pode assistir, só não é recomendado. Marcos, então não pode ter isso. É exemplo que eu acabei de falar para vocês, tá? Não pode ser confundido com licença prévia ADI número 2404.
Os editais de concursos públicos não podem estabelecer restrições com pessoa de tatuagem. Eu tenho tatuagem no braço, no antebraço, certo? Situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Agora, o exemplo, se eu tenho uma tatuagem com apologia ao crime, tá? Vou pegar um exemplo lá que eu tenho, vou imaginar, tá? Eu tenho um palhaço e nesse palhaço meu tá escrito matador de polícia ou 171 aqui no palhaço. Faz apologia ao crime, tá? Essa tatuagem ela pode impedir o meu ingresso numa instituição pública, certo? Isso foi o STF que decidiu. Mas a tatuagem normal, que não tem nenhum significado, nenhum sentido, que apenas para você, ela não é objeto de impedimento para ingresso no concurso público. Bizu, em regra é vedado o anonimato, portanto, nos casos de denúncia anônima ou denúncia apócrifa, né, de crime, não é possível abertura imediatamente, pelo amor de Deus, grave isso aqui, que isso aqui faz interdisciplinaridade em direito constitucional e processo penal, tá? Olha só, é vedado o anonimato. Portanto, nos casos de denúncias apócrifas, de denúncias sigilosas, 197, Polícia Civil, não é possível abertura imediata de inquérito policial. Marcos, mas pode caber uma fiscalização por meio dos agentes? Pode. Mas o delegado agir de ofício e abrir um inquérito policial somente supostamente por uma denúncia anônima, ele não pode abrir, certo? Sendo necessário averiguar preliminarmente as informações. Grava isso, põe isso na sua mente, no seu material, de forma esplêndida. Tranquilos, meus alunos, futuros policiais, irmãos de farda. Continuidade. Aqui, ó, as notícias anônimas, né, não autorizam por si só a propositura também de ação penal, ou mesmo na fase de investigação preliminar, lá do inquérito, ou emprego de métodos invasivos de investigação, como interceptação telefônica ou busca de apreensão. Então, olha só, o que impede ali a denúncia anônima no 97? A abertura de inquérito policial sem a devida investigação, não autoriza por si só a propositura de ação penal, não por si só, por fase de investigação também, como interceptação telefônica ou busca e apreensão. 5 características importantes que vocês têm que gravar. Entretanto, elas podem constituir fonte de informação e de provas que não podem ser simplesmente descartadas pelos órgãos do Poder Judiciário. Procedimento a ser adotado pela autoridade policial em caso de denúncia anônima. Quais são os procedimentos? Ligou 197, o que a autoridade policial, o delegado de polícia tem que fazer? Realizar investigações preliminares para confirmar a credibilidade da denúncia, tá? Então vai encaminhar os agentes para campo para realizar isso. Sendo confirmada essa denúncia anônima, turma, possui aparência mínima de procedência, instaura-se o inquérito policial. Aí agora, essa denúncia anônima, de fato, se concretizando, aí sim vai instaurar o IP, beleza? Instaurado o inquérito, a autoridade policial, delegado, deverá buscar outros meios de prova que não a interceptação telefônica. Esta é a última ratio, né? É a última opção, é a interceptação telefônica. Se houver indícios concretos contra os investigados, mas a interceptação se revelar imprescindível para provar o crime, poderá ser requerido a quebra do sigilo de interceptação telefônica ao juiz. Quem decreta a interceptação telefônica não é o delegado, não é a autoridade policial, é o juiz. Lembra disso. Pedir autorização judicial. Tema aqui que é talvez um dos mais importantes para que nós possamos compreender. Ainda falando de direito de resposta, né? O STF, de liberdade de manifestação do pensamento, né? A primeira turma do STF, ao analisar o habeas corpus, né, de número 106.152, ministra Rosa Weber, em 2016, informativo 819 do STF, a medida de busca e apreensão representa uma restrição ao direito de intimidade. Logo, para ser decretado, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia anônima. Isso aí foi decidido pelo STF. Marcos, por que você está passando essas notícias e não estou falando do texto constitucional? As provas de concursos públicos tendem a ser mais o quê? Mais dificultosas, tendem a ser mais profissionais. Pegar a prova da Polícia Militar do Estado de Goiás do ano de 2022 foi o concurso mais difícil da história da Polícia Militar do Estado de Goiás. Foi um dos concursos mais difíceis nível Brasil, tá ok? E cobrou muita interpretação jurisprudencial, muita doutrina. A pessoa tem que estar atenta. Eu não quero que vocês fiquem atentos somente ao dispositivo constitucional. Estou passando tudo para vocês aqui de forma que vocês gabaritem.
Liberdade de consciência e de crença e a escusa de consciência. Muito bacana esse tema também. Tá? Vamos lá para o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei o local de seus cultos e suas liturgias. Vou ler os demais e vou explicando. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Vamos ver o primeiro e assim eu explicar? Inviolabilidade de liberdade de crença e de cultos religiosos. Imagina, a título de curiosidade, eu sou cristão, mas eu vou pegar como exemplo que eu sou um satanista. E eu vou lá para ter um parque aqui em Goiânia, que eu gosto muito de ir, sentar, ficar tranquilo lá, que é o Parque Vaca Brava. Sentar, costumo correr, tomar água de coco, e normalmente eu vou aos domingos fazer uma leitura de um livro. E aí eu resolvo abrir uma célula satânica, né? Lá no Vaca Brava, invocar lá minhas entidades. Pergunto, pode isso? Posso fazer isso? Sim, eu posso fazer isso. Da mesma forma que agora eu sou cristão e eu quero abrir uma célula lá no Parque Vaca Brava e quero expressar minha liberdade religiosa. Eu também posso. Porque a Constituição me garante. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Para que vocês compreendam exatamente isso. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Marcos, o que esse inciso quer dizer? Quer dizer que nas unidades de internação coletiva, presídios, hospitais, pode haver a presença de uma capela para a pessoa fazer uma oração. Nos presídios, né, no sistema penitenciário, por exemplo, tem ali um local para o preso adentrar, assistir seus cultos. É garantido lá também que os pastores vão lá através do conselho da comunidade, né, conselho pastoral da comunidade, façam ali aquele trabalho de evangelização, cura das pessoas, tá? Cura da alma das pessoas, tranquilo? Nas entidades militares, tá? Nós temos concursos públicos, por exemplo, na Polícia Militar do Estado de Goiás para oficiais capelães, oficiais pastores, padres que irão exercer ali a sua crença, ok? O Brasil é um país laico, ou seja, lembra que eu falei para vocês lá no preâmbulo? O Brasil não possui uma religião estabelecida, uma religião oficial. Portanto, o Estado é laico. Secular ou não convencional, são palavras sinônimas de laicidade. Ou seja, há uma separação entre igreja e Estado. A gente não vive mais no teocentrismo, né? Graças a Deus nós vivemos numa época do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das relações. O artigo 19 da Constituição veda à União, os estados, DF aos municípios, o quê? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes ou funcionamento ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvados na forma da lei a colaboração do interesse público, isso aqui não existe no Brasil, né? Só no Congo, isso aqui é cumprido. A liberdade de culto é uma das formas de expressão de liberdade de crença, podendo ser exercida em locais abertos ao público ou em templos. Até aqui, bem tranquilo esses incisos, bem exemplificado, né? É uma aula mais densa, né, turminha? Quando fala de direitos e garantias fundamentais, demora mesmo, mas a ideia é essa mesmo. Exemplo, tá? Observação aqui. Os feriados religiosos, crucifixos em repartições públicas, menção de Deus à cédula do real, são considerados manifestações culturais e tendem a ser aceitos pela jurisprudência. A palavra de Deus no preâmbulo não é uma norma constitucional no plano político é uma norma constitucional no plano político e não no jurídico. Então, algumas repartições públicas, vocês vão lá e tem os crucifixos, tem Jesus crucificados, né? Feriados religiosos, Nossa Senhora de Padroeira do Brasil, ou então feriados de Corpus Christi, ou então quando nós vemos lá, Deus seja louvado no nosso real, numa cédula do real, tá? O STF analisar isso não encontrou alguma incongruência em relação ao próprio ordenamento jurídico. O ensino religioso em escolas públicas de ensino fundamental, que constituirá a disciplina dos horários normais, poderá ter natureza confessional, na medida em que sua matrícula é facultativa
nos termos do artigo 210, parágrafo 1º da Constituição. Então, o ensino religioso nas escolas também não é uma vedação à Constituição, tá? Não é. Tranquilos? O artigo é constitucional a Lei de Proteção Animal, que fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício de rituais. Olha só isso aqui, tá? Tema polêmico. Vou ler de novo. É constitucional a Lei de Proteção Animal, que a fim de resguardar a liberdade religiosa, olha só, liberdade, tanto que a liberdade é importante que o nosso país tem, hein? Resguardar a liberdade religiosa permite o sacrifício e o ritual de animais em cultos religiosos de matriz africana. A liberdade religiosa sendo protegida mais uma vez e colocando até o animal. Então, Marcos, eu não conheço, né, eu não participo, nunca participei, mas eu respeito todas as religiões, tenho amigos em todas as religiões e amigos ateus, e eu convivo com eles de modo amando e respeitando, e vou, se me chamar para ir no candomblé, se me chamar para ir em qualquer outro lugar, eu vou respeitando, mas eu não concordo, tá? Por mais que a liberdade religiosa ela está acima aqui, eu não concordo que sacrifício de animais, como cachorro, cordeiro, alguma coisa do tipo, para religião africana. Eu não concordo, não quer dizer que eu não respeite, tá? Tranquilos? O STF entendeu que a prática do proselitismo religioso, ou seja, empreender esforços para converter uma pessoa para a sua religião, ainda que feita por meio de comparações religiosas, não configura crime de racismo. Então, olha só, se eu sou católico, né, e quero converter um irmão espírita para a minha religião, falando, a sua religião não segue, não é o princípio deixado para nós por meio de Deus, isso não configura, que é o proselitismo, não configura racismo. Apesar de eu não concordar, eu não tenho que ficar chamando uma pessoa para minha religião, X ou Y, a pessoa tem liberdade de escolha e o discernimento próprio de entender qual religião ela tem que buscar. Tranquilos? Beleza até aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa de liberdade de crença. Vou encerrar essa parte. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocasse para se eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Essa aqui, turminha, é a nossa famosa escusa de consciência. Escusa de consciência. Marcos, o que é escusa de consciência? Imagina que tem uma obrigação legal a todos os impostos. Ou seja, presta atenção, o serviço militar, ele é obrigatório aos homens? Sim ou não? Todo homem que completa 18 anos tem que ir lá se alistar, certo? As mulheres, é obrigatório? Aos eclesiásticos é obrigatório? Se você falou que não, tem que falar depende. Se for em tempo de guerra, né, se tiver um estado de sítio decretado, guerra declarada, as mulheres são obrigadas a irem sim. Mas olha só, obrigação legal a todos os impostos? Serviço militar. Todo homem completa 18 anos, ele tem que ir lá se alistar. Imagina que ele chegue no quartel, lá vou entrar no quartel da Marinha para se alistar, e aí o sargento lá pega e fala para ele, rapaz, você tem condições boas, físicas, adequadas para o ingresso aqui nas fileiras das Forças Armadas da famosa Marinha do Brasil. E aí você pode ficar tranquilo que você vai ser alistado aqui. Aí você vai falar assim, ô sargento, deixa eu falar um negócio aqui pro senhor, com todo respeito, quero poder falar, permissão para falar com o senhor, eu não quero ingressar aqui nas fileiras não, eu vim aqui cumprir essa obrigação, mas eu vou utilizar de um princípio fundamental chamado de escusa de consciência, né, positivado no artigo 5º, inciso 8º, que me garante, pelo motivo da minha crença religiosa, não ingressar nas Forças Armadas. Eu sou de uma religião do Marcos e eu não quero ingressar nas Forças Armadas. Pode? Sim, pode. É a escusa de consciência, é o que nós temos aqui garantido. Por exemplo, agora por motivo de crença religiosa eu dou exemplo, convicção filosófica. Eu acredito na minha convicção filosófica, que foi passada, transfixada às minhas gerações, que eu não posso ingressar nas Forças Armadas. Da mesma forma. Ou então por crença política, eu sou filiado ao Partido dos Concurseiros do Brasil e eu não quero mais ingressar nas Forças Armadas. Fiz 18 anos e não quero. Posso também. Mas o que acontece se eu excuso dessa responsabilidade? Se eu me excuso dessa responsabilidade, o que acontece? Eu irei cumprir uma prestação alternativa.
uma prestação alternativa. O que é isso? Sei lá, imagina que se você não quis alistar as Forças Armadas, você vai trabalhar durante um período X num CAIS, tá? Então num hospital, numa creche, numa escola. Marcos, e se eu recusar também, o que acontece? Nós iremos ter a perdas dos direitos políticos, tá bom? Excusa de consciência ou imperativo de consciência impede a privação de direitos daqueles que invocam o imperativo de consciência para não cumprir uma obrigação cívica a todos impostos. É o exemplo de serviço militar. Neste caso, será imposto uma prestação alternativa fixada em lei. E no caso do descumprimento dessa prestação alternativa, será penalizado com a com a suspensão dos direitos, tá? Suspensão dos direitos. Cuidado, cai muito em prova. Então, cuidado com isso aqui, tá? Esse inciso é extremamente importante. E essa suspensão dos direitos é óbvio que é provisória, né? Portanto, só existirá privação dos direitos se houver lei impondo prestação alternativa. Se por acaso houver um descumprimento de obrigação cívica com alegação de imperativo de consciência, mas não regulamentado em lei, a prestação alternativa não haverá qualquer sanção. Tem que haver uma lei falando, se você foi nas Forças Armadas, não quis, utilizou da escusa de consciência, tem que ter uma lei falando, aquele camarada que fez a escusa, optou pela escusa de consciência aqui, na lei que nós criamos aqui, ele vai prestar um serviço alternativo lá no hospital X. Não cumpriu essa prestação alternativa, haverá uma suspensão dos direitos. Caso não haja lei, com previsão disso, não haverá nenhuma sanção. Tranquilos? Tá? Ainda continuando, vou dar dois exemplos, né, de obrigações que possam ser alternativa em lei, no alistamento militar obrigatório, que eu falei para vocês, lá do artigo 143 da Constituição, né? O militar é obrigado, nos termos da lei, às Forças Armadas, compete na forma da lei atribuir o serviço alternativo, que no tempo de paz após os alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo como tal decorrente de crença religiosa, de convicção filosófica ou política para exercício de atividade de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2º, as mulheres eclesiásticas ficam isentas de serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitas, porém, entre os encargos que a lei lhes atribuir, certo? O outro é o serviço militar inicial obrigatório a todos os brasileiros. Temos a lei, entende que o serviço alternativo exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo em substituição de atividade essencialmente militar. É o que eu falei, o camarada não foi lá cometer um negócio no cais dele, ele vai lá para exercer um serviço filantrópico, administrativo, enfim. O serviço alternativo será prestado a organizações militares da ativa em organizações de formações de reserva da Força Armada ou órgãos subdestinados aos ministérios civis mediante convênios entre outros ministérios militares, desde que haja interesse recíproco e também sejam atendidas as aptidões do convocado. Continuando, isso aqui é tudo explicando o que eu falei. O serviço alternativo incluirá o treinamento para atuação em áreas atingidas em desastres, situações de emergência, estado de calamidade, executado na forma integrada pelo órgão federal responsável pela implementação de ações de proteção e defesa civil. E o segundo exemplo é a função de jurado. O artigo 436 do Código de Processo Penal, o serviço do júri ele é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Então, quem que julga os crimes dolosos contra a vida? Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio e aborto. Esses crimes vão ser julgados no tribunal do júri por jurados. E se você foi selecionado para ser jurado, é obrigatório. Mas pode-se utilizar da escusa de consciência? Pode. Entende-se por serviço alternativo com o exercício de atividades de caráter administrativo, essencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, MP ou entidades conveniadas para esses fins. Observação, a Lei 3.796 de 2019 regulou prestação alternativa em caso de escusa de consciência de guarda religiosa como alternativa à frequência de aulas em prova de instituição de ensino público ou privado. Então, nós temos exatamente esse segundo exemplo, a lei trazendo uma prestação de serviço alternativo. Não cumprir, suspensão dos direitos políticos. Beleza, tranquilo? A recusa da prestação alternativa fixada em lei vai gerar privação dos direitos, mas é casos de perda ou suspensão de direitos políticos. O artigo 15, inciso 4 da Constituição, não se diz perda ou suspensão. Vejamos, aí olha só. É vedada a cassação de direitos políticos ou cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Incapacidade de servir absoluta, a gente vai estudar isso. Condenação criminal transitada em julgado e seus efeitos. Ou, olha só o inciso 4 aqui, turminha. Recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Então, o artigo 15 regulamentando lá o artigo
5º, inciso 8º da Constituição. A doutrina entende que o artigo 15, inciso 4º da Constituição trata de suspensão dos direitos políticos. Não é perda, é suspensão. A doutrina traz entendimento que é suspensão, principalmente em razão do artigo 438 do Código de Processo Penal, mencionado a suspensão do descumprimento do serviço alternativo do júri, certo? Recusa de serviço do júri, fundada a convicção filosófica, que eu falei para vocês, avançando aqui, tá? Então, é isso que eu queria tratar com vocês sobre liberdade de consciência, de crença e de religiosidade. Espero que vocês tenham compreendido, a aula ficou um pouco delongada, mas é para que nós possamos compreender e não haver a quebra do raciocínio. Um forte abraço, eu te espero no próximo bloco dessa aula para ainda tratarmos do nosso querido artigo 5º. Até logo!